Meu nome é Fábio Pereira, eu sou sócio de um escritório de advocacia em São Paulo, é um escritório grande, especializado em várias áreas, e eu cuido lá da área de tecnologia, da informação e proteção de dados. Então hoje a gente vai falar um pouco de privacidade e proteção de dados, nesses poucos 12 minutos. Para alegria e tristeza de vocês, não há slides, mas às 2h30 vai ter eu vou falar um pouco mais longamente sobre o assunto durante 1 hora, e aí sim vão ter slides explicando exatamente o tema, tá? Então a ideia hoje é falar um pouquinho para vocês, durante esse tempinho, sobre o que é proteção de dados, né, e por que isso importa para a gente, por que importa para a educação também, tá? Quem, nos últimos dias, por exemplo, fez uma compra online, né, ou deixou de fazer uma compra online, né? Você vai lá, entra no site, faz a compra ou desiste de fazer a compra e, de repente, aquela publicidade te persegue durante vários meses, né? O Sensacionalista, que é um site divertido, noticiou o caso de uma senhora, né, que foi perseguida por uma sapatilha durante 8 meses, até que a sapatilha foi presa. Então, a gente entra nos sites e acaba dividindo muitos dados pessoais, né? Esses dados pessoais, eles obviamente são divididos com as empresas, né? Essas empresas que fazem publicidade online e que a gente às vezes nem tem notícia, porque na verdade quem também nunca recebeu um e-mail de uma empresa que não conhecia, né? E você acaba tendo que descadastrar. Existe uma regulação para isso tudo, né? Existe um código que fala sobre e-mail marketing, né? CAPEM, existe o Marco Civil da Internet, que é uma lei aprovada em 2014, e a gente está caminhando agora para um sistema legal muito forte no Brasil chamado arcabouço, né, de proteção de dados, e a principal lei é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa coleta de informações que acontece em todos as searas, acontece durante toda a nossa vida digital, né, no nosso corpo eletrônico, digamos assim, ele está visto, né, e acessado pelas empresas o tempo todo, né? Então, essa coleta de informações, ela está prevista naqueles documentos que a gente não lê normalmente, né? Os termos de uso, política de privacidade de sites, né? Documentos que a gente só lê. Eu, como advogado, costumo ler, normalmente leio quando o cliente pede, não gosto de ler na beira da cama, mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente preste atenção nesses documentos. Infelizmente, eles costumam ser longos, cansativos, costumam ser muito densos, né? A gente, na próxima apresentação, às 2h30, vou falar um pouco das multas que foram aplicadas ao Google, ao Facebook, principalmente por conta da quantidade de informação que tem ali e a falta de clareza para os usuários, né? Então, você tem ali uma coleta muito grande de informação e falta de clareza. Tem estudos que mostram que você levaria pelo menos 1 mês, 250 horas, para ler todos os documentos, termos de uso, política de privacidade dos sites que você acessa no dia a dia. Aqui no Brasil, os principais que a gente usa dizem que leva 26 minutos cada um, para a gente conseguir ler o documento inteiro. Só no Kindle, por exemplo, os termos de uso do Kindle, eles levariam 9 horas para ser lido. Então, o primeiro livro que você vai ler no Kindle provavelmente vai ser os termos de uso, né? Então, a gente vive uma sociedade que é muito baseada em dados. Dados, com certeza, já é considerado o novo petróleo, né? A gente tem muita interação, né? Considerando dados pessoais, eles são usados para as mais diversas funções e objetivos. Como eu ia falando, a gente, ano passado, promulgou uma Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem tiver interesse em ler, é uma lei que vem do regulamento europeu. Então, a gente teve a GDPR na Europa, que é o General Data Protection Regulation. Essa GDPR falou muito sobre dados pessoais e o trânsito desses dados no ambiente europeu e cria uma série de regras. Na verdade, o objetivo dessa legislação é muito proteger o usuário, né? E aqui no Brasil, a gente tem uma lei geral do ano passado. Ela é muito protetiva também do usuário, do titular de dados, então ela traz, né, para o Brasil essa característica também de proteção de dados. E, na verdade, ela define dado pessoal como sendo qualquer informação que possa localizar um indivíduo ou que possa identificar uma pessoa. Imagine que não é só o nome, o CPF, a identidade, mas também o endereço de IP, a voz, né, uma imagem de alguém. Se você tiver certas pessoas de uma sala e você identificar que há uma mulher, por exemplo, apenas naquela sala, já seria um dado pessoal. Então, a lei brasileira
brasileira ela é bem ampla naquilo que ela define como dado pessoal. E da mesma forma ela fala também de tratamento de dados, quer dizer, essas empresas que coletam as nossas informações no dia a dia, elas estão sempre tratando dados, né? Então o tratamento vai desde a coleta daquela informação, via um website ou por um cadastro que você faz, até a eliminação. Tudo que acontece nesse meio é tratamento de dados e aí a lei se aplica. E por que isso é importante? É importante porque em todos os setores as empresas vão ter que se adequar a essa lei. A gente lá no escritório já está fazendo a adequação de várias empresas. É um trabalho muito longo, demorado, um trabalho cansativo, porque você precisa identificar quais são os fluxos de dados dentro da empresa. Quando a gente fala do setor de educação, a gente está falando também dos fluxos de dados dentro do setor, né? Coleta de dados de estudantes, coleta de dados de professores, de terceirizados, etc. Então a gente tem uma lei que é bastante protetiva do titular de dados, né? Ela tem vários princípios trazidos pela própria lei e o que vai mudar, né, a partir do ano que vem, porque a lei ela foi promulgada no passado, mas ela entra em vigor em 2 anos, né? Então, em 16 de agosto de 2020, essa lei vai estar vigorando, né? E a partir da entrada em vigor dessa lei, a gente vai ter que tomar muito mais cuidado com a forma como a gente trata dados pessoais em todos os setores da economia. Sejam empresas, né, como Smiles, que coleta milhagem, sejam empresas que fazem seguro-saúde, sejam instituições educacionais, bancos, né? Quem lembra de ter autorizado, por exemplo, a coleta do dado biométrico, quando você faz lá o saque no banco e você usa o dedo? Eu, por exemplo, não lembro quando eu assinei um documento que autorizou essa coleta de dados. E esse dado é partilhado com uma série de outras empresas. Então, a lei nova, a lei brasileira, né, muito em linha com aquilo que aconteceu na Europa, ela traz esses princípios de adequação, finalidade, transparência, livre acesso. Quer dizer, o titular de dados ele vai poder, e quando eu falo titular de dados, são as pessoas físicas, né? Eles vão poder ter muito mais informação em relação a como os dados são tratados, vão poder fazer a portabilidade desses dados para um outro fornecedor. No passado, a gente, por exemplo, queria mudar de operadora de telefonia, a gente ia na nova e falava, olha, recupera os dados da antiga. Hoje a portabilidade é em mão dupla, então você tem tanto a possibilidade de ir na operadora atual quanto na operadora nova, né? As empresas vão ter que ter um canal de comunicação com o usuário, né? O titular de dados pode pedir informação. Na entrada em vigor da lei europeia, a GDPR, só no primeiro dia da entrada em vigor, foram milhares de pedidos para as empresas sobre como os dados são, de fato, tratados, como eles eram mantidos, armazenados e tratados, né, por cada empresa. Um desses clientes nossos do setor de perfumes e cosméticos recebeu no primeiro dia de entrada em vigor da lei 700 pedidos de informação em relação ao tratamento de dados pessoais. E aqui no Brasil a gente está caminhando um pouco para isso, porque a gente tem uma série de aplicativos, né, uma série de empresas que estão se constituindo para poder coletar essa informação do mercado também, tá? O tratamento de dados, como eu ia falando, ele se baseia em algumas bases, né? Uma delas é o consentimento. Então, a lei fala que quando você consente com o tratamento, de fato, você pode, né, o dado pode ser tratado. Mas existem outras 9 hipóteses dentro da lei em que o dado pode ser tratado também. Por exemplo, se eu tenho uma obrigação legal, né, ou regulatória, eu posso tratar o dado, né? Se eu tenho um contrato firmado com aquela pessoa, por exemplo, a empresa presta um serviço de seguro, e aí ela tem um contrato de seguro com o titular. Ela pode também coletar o dado porque ela precisa cumprir esse contrato. Outra hipótese é a hipótese do legítimo interesse, por exemplo. A empresa trata o dado pessoal, ela processa esse dado porque ela tem um legítimo interesse em fazer isso. E aí o legítimo interesse ele é bastante discutível, porque todo mundo, obviamente, quer jogar o máximo possível, né, a base de tratamento por legítimo interesse. E a gente tem, obviamente, situações que não são de interesse legítimo. Isso tudo está em discussão ainda, né? O Brasil vai ter futuramente, né, possivelmente no próximo ano ou no ano seguinte, o que a gente chama de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que na verdade é uma autoridade que faz a fiscalização dessa lei. Então, ela acaba fazendo a fiscalização da lei e buscando trazer normas, diretrizes, paradigmas para essa lei poder ser cumprida no Brasil. O impacto disso para a gente, né, como ser humano e como cidadão, é muito grande, né? A gente cada vez mais se preocupa como os dados são tratados e como os dados são
mantidos, né, pelas empresas. Esse uso indiscriminado de dados, ele gera uma série de multas e fiscalizações. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado o caso da Cambridge Analytica nos Estados Unidos, com a questão da votação em relação ao presidente Trump, né, e a possível influência nessa votação. Foram 50 milhões de dados, né, 50 milhões de usuários afetados, com seus dados comportamentais capturados, né. A gente já tem uma empresa no Brasil que está provendo um serviço até que similar a isso e está sendo investigada pelo Ministério Público, e a gente está tendo casos e mais casos de fiscalização, né? A aplicação de multas pelo PROCON. Muitos de vocês devem ter usado o Face App, eu usei, né, para ver como é que eu ia ficar mais velho, ou como teria ficado mais novo, né, se ficou parecido ou não. E o Face App, na verdade, coletou uma série de informações de usuários e partilhou essas informações. O aplicativo é russo, essas informações foram para a Rússia, e a gente teve agora, recentemente, semana passada, a aplicação de multa pelo PROCON de São Paulo ao Google e à Apple, por conta da disponibilização dessas plataformas. Olhando um pouco o pedido do PROCON, ele se baseia muito no Código de Defesa do Consumidor. Ele fala realmente da responsabilidade tanto da Apple quanto do Google de esclarecer para os usuários a finalidade desse tratamento. Então, em resumo, a gente vai caminhar para uma sociedade cada vez mais informatizada, né, cada vez mais baseada em dados, mas para documentos um pouco mais claros. Então, como aconteceu na França com o Google também, que foi multado por conta da falta de clareza dos termos, a gente no Brasil também vai caminhar para ter documentos e termos de uso, política de privacidade, protocolos em caso de incidente de vazamento. Quantas vezes as informações não vazam, por exemplo, informações bancárias e você não fica sabendo, né? O banco não é, hoje em dia, obrigado a informar os titulares de dados sobre qualquer tipo de vazamento, mas no futuro vai ser. Então a gente está caminhando para uma lei que vai ser bastante protetiva do consumidor. Cada vez mais, acho que vocês vão ouvir em todos os setores uma maior preocupação em relação a dados pessoais. A fiscalização vai aumentar. Hoje a gente tem o Ministério Público do Distrito Federal, que tem uma secretaria especial de dados pessoais, tem os PROCONs, né, estaduais atuando também nessa seara, já tem decisões de primeira instância, de juízes, né, sobre dados pessoais, e a gente vai caminhar para ter agora uma autoridade que vai ser como se fosse uma Anvisa, né? Ela vai trabalhar ali fazendo a fiscalização dessa lei. Então, quem quiser saber um pouco mais do assunto, 2h30 eu vou estar no Meetup, aí a gente vai ter uma apresentação um pouco mais detalhada, falando dos aspectos da lei, das funções da autoridade, quais são os princípios, quais são as bases de tratamento. Quem se interessar, é a Lei 13709, vai entrar em vigor dia 16 de agosto do ano que vem e com certeza vai afetar todos os setores da economia, porque mesmo eu que já estudo o tema há uns 10 anos, achava que a lei não ia pegar, mas ela está pegando, justamente por conta da influência europeia, né, e do fato do Brasil estar muito ligado na questão de dados pessoais. É uma tendência também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm uma lei geral, como o Brasil tem, mas está caminhando para ter. A gente já tem nos Estados Unidos uma lei na Califórnia, por exemplo, que fala sobre o tratamento de dados das pessoas localizadas na Califórnia. Um aspecto interessante dessa lei é que ela fala que você pode ticar um box lá para dizer que você não quer que seus dados sejam comercializados. Então, a lei traz muito claramente a obrigação dos provedores de serviços colocarem em seus websites uma informação sobre se o dado é comercializado ou não. Então, a tendência mundial, na apresentação de tarde, vou mostrar um mapa com todas as legislações do mundo, né? A tendência mundial é de realmente ter uma lei de proteção de dados que cuide, né? Que cuide da proteção de dados de usuários. Então, fica aí o convite para quem tiver mais interesse. O assunto não é tão divertido porque é direito, né? E direito nunca é tão divertido, mas a apresentação não tem artigo de lei, ela é só, né, visual, então traz um pouco de informação a mais, até para vocês levarem para casa e pensarem, tanto no âmbito da empresa quanto no âmbito próprio, né, o quanto que a gente está dividindo informação sem saber exatamente como essa informação vai ser utilizada. Então, eu queria agradecer o espaço, tá, e desejar uma boa tarde para todos. Obrigado.